Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os senadores aqui presentes, todos os colegas deputados, advogados, os parentes dos presos políticos, os servidores e todos aqueles que estão nos acompanhando. A gente sabe que esse assunto é um assunto que ele realmente atrai muita atenção dos brasileiros. Todos os dias, como disse a deputada Júlia, nós somos questionados pela população, né? E um pedido que nos fazem: não se esqueçam dos presos políticos do Brasil. Não é possível a gente esquecer. De fato, não é possível, porque a gente teria que não ter coração, acima de tudo, para a gente poder se esquecer dos presos de 8 de janeiro. Eu quero dizer que, na minha visão, tudo isso que está acontecendo serve a um propósito. Agora mesmo tem vários jornalistas ligando, mandando mensagens, querendo saber a minha opinião sobre essa história aí do... Como é que chama, senador Seif? Não sei aqui, é o que é que eles são, os verde e amarelo? É o quê? Punhal verde... Mas esse é o nome verde e amarelo. Suposto plano, a operação Não, é o plano, o que eu acho desse plano dos Black Kids, sei lá o quê, né? Eu acho que tudo isso serve a um propósito. É isso que eu acho. Vamos aguardar aí essas investigações intermináveis, né? Que geralmente já vem com uma decisão judicial, né? É uma sentença antes da investigação, né? Vamos aguardar o que está acontecendo, mas, de fato, tudo isso serve a um propósito, como serviu o 8 de janeiro. Nós temos que pensar sempre a quem aproveita tudo isso. E certamente não é nenhum de nós aqui. Não é a direita, não é os apoiadores do presidente Bolsonaro, não é o presidente Bolsonaro, não é os presos, não é os familiares. Então, não é a nós que isso aproveita, mas isso aproveita a muitas pessoas que estão vibrando com os acontecimentos e cada vez criando mais e mais narrativas, como essa história agora do Supremo, do Francisco, né? Por isso que Francisco, que usou os fogos de artifício, acabou sendo morto pelos fogos de artifício, ele mesmo possivelmente se suicidou. Tem gente que supõe que não tenha sido suicídio, mas não importa. Então, o Francisco, que foi morto, que suicidou-se, né, em frente ao Supremo, e que já vira uma narrativa de um filme, como disse a doutora Carolina, de uma ficção. Mas nós temos que ter fé, e eu acredito, porque a fé, é claro que ela vem acompanhada de muito trabalho. Não adianta só ter fé, tem que ter fé, tem que ter oração, mas tem que ter muito trabalho. E nós temos trabalhado... Daqui o deputado... Estava agora, deve estar por aqui, o deputado Marcel Van Hatten, que acabou de chegar também de viagem. Nós estivemos juntos na semana passada e o senador Girão também esteve em Washington. Nós estamos levando essas denúncias, porque o fato é que aqui dentro a gente não vê mais uma solução. Não temos mais a quem recorrer. Porque esses processos deveriam estar tramitando na primeira instância, jamais no Supremo Tribunal Federal. Então essas pessoas não têm a quem recorrer. Isso é de uma perversidade tão grande. Então, nós estamos tendo que realmente nos mobilizar e levar essas denúncias para fora do Brasil. E eu quero dizer que, com a vitória do Trump, eu estava lá acompanhando a contagem dos votos, conversei com muitos deputados, né, que foram reeleitos, que são da base do presidente Trump. Conversei com algumas pessoas que serão do governo dele, farão parte do governo dele. E eu confesso para vocês que senti respirar um ar totalmente novo, um ar de liberdade nos Estados Unidos. E eu acredito, sim, embora muitos sejam descrentes, céticos, façam até chacota, imagina que o Trump vai ligar para o Brasil. Gente, não é brincadeira, porque as pessoas que estão lá agora, ao lado dele, como Elon Musk, como o Jason Miller, foram vítimas da tirania do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. O Jason Miller é um dos principais conselheiros do Donald Trump e ficou detido no aeroporto de Brasília, após vir aqui para o CIPEC, após visitar o presidente Bolsonaro, o Eduardo, me visitar quando esteve aqui em Brasília, e ficou detido no aeroporto. Queriam que ele
preenchesse formulários, respondesse perguntas feitas em português, e os advogados dele impediram que ele fizesse qualquer manifestação. Ele está lá. O Sérgio Tavares, que é o jornalista português, mas eu estou falando de pessoas muito próximas ao presidente Trump. Então, eu realmente acredito que as coisas irão mudar daqui para frente. E nós temos que ter fé, nós temos que continuar lutando todos os dias. Quero dizer para os senhores que amanhã completa um ano, como disse o senador Girão, da morte do Clezão, por culpa do Estado brasileiro, do Alexandre de Moraes, nominando aqui, mas ninguém tem dúvida de que é culpa do Estado brasileiro, mas do Alexandre de Moraes também nós temos essa convicção. E na sexta-feira, no dia 22, nós faremos uma sessão solene na Câmara dos Deputados. Gostaria de convidar a todos deputados, senadores que estarão em Brasília, né, para estarem lá presentes. Às 9 horas da manhã, nós receberemos a família do Clezão, os amigos, cidadãos aqui de Brasília, que estarão lá para empenhar o seu apoio. Porque nós não podemos, senador Exalci estará lá conosco. Nós temos a senadora Damares, eu peço também, se estiver em Brasília, que esteja conosco na sexta-feira, nessa sessão solene, porque nós não podemos realmente esquecer. O que está acontecendo é um absurdo. Eu sou, como você, advogada da área jurídica. Quem é da área jurídica, mais do que ninguém, não pode, de forma alguma, se conformar, porque vê os abusos desde a primeira linha de cada um desses processos, desses inquéritos. Tudo que nós aprendemos na Faculdade de Direito sendo rasgado, a Constituição sendo rasgada, nós não temos mais a menor segurança jurídica nesse país. Hoje o que existem são narrativas para fortalecer um objetivo, um propósito de exterminar qualquer possibilidade política do presidente Bolsonaro, dos seus apoiadores, de exterminar com a direita, com os conservadores. E agora, no dia 27, eles irão julgar no Supremo, né, a legalização da censura. Só que não vai ser legal. A censura ela é inconstitucional. Eles digam o que quiserem, na interpretação que eles derem à Constituição, no voto que derem, continuará sendo vergonhosamente ilegal e inconstitucional. E eu quero dizer que eu sempre me opus, porque a gente ouve muito, não, se a gente não fizer, o Supremo vai fazer, senador Flávio, se a gente não fizer, o TSE vai fazer pior, então é melhor a gente votar aqui. Falei, gente, nós não podemos legitimar, porque aí sim, uma lei votada pelo Congresso poderia legitimar, né, sem caracterizar a censura, mas legitimar essa tal regulação que eles querem fazer. Nós não podemos participar disso. Nós temos que continuar jogando na cara que é censura, que é tirania, que é inconstitucional, que é ilegal, e lutando. E vamos, sim, como fomos na semana passada, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, levar as nossas denúncias. E nós não estamos sozinhos, senador Girão. 4 deputados americanos já mandaram um ofício, uma carta a essa Comissão de Direitos Humanos para dizer, ou vocês levam adiante os processos contra, as denúncias contra o Alexandre de Moraes, ou vocês podem ficar sem os recursos para o funcionamento dessa comissão, porque os Estados Unidos arcam com 50% do orçamento daquela comissão. Então, eu acredito que as coisas começarão a mudar. Eu realmente acredito. Por tudo que eu vi nessa semana que passamos lá nos Estados Unidos, né, após a vitória do Trump. As pessoas que estão cercando o presidente Trump, e inclusive ele conhece, gosta, tem afeição pelo presidente Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, que esteve lá dentro com ele em Mar-a-Lago, na apuração. Então, existe sim essa proximidade. E eu acho que nós começaremos a ver essa mudança daqui a pouco tempo. Tenho essa esperança, essa fé, e peço a vocês que não percam a esperança, não percam a fé.
porque nós estamos ao lado da verdade e nós estamos buscando a justiça, simplesmente. Eu não vou me alongar mais, porque tem muitas pessoas para falarem aqui, mas eu queria deixar aqui esse registro de que não é possível que a gente esqueça, que a gente se ocupe com outros assuntos mais importantes, porque não há. Não há assunto mais importante do que a anistia dos presos políticos, e eu não quero saber do nome que vai se dar, porque é uma loucura, é o que você falou. Faz todo tipo de ilegalidade, e aí fala, não pode anistiar porque eles não estão condenados com trânsito em julgado, então não pode ser anistia. Isso é brincadeira. Que seja chamado de anistia, sim, ainda que o nome seja impróprio, mas o que interessa é que eles sejam libertos dessa condenação que eles estão sofrendo, desse sofrimento sem fim, e que eles possam ter suas vidas devolvidas àqueles que ainda têm vida. Mas, assim como o Clesão já se foi, tem outros que podem partir em breve. Pastor Jorge... Dá para morrer com a bomba no coração. Isso, exatamente. Então, é preciso que a gente fale sobre isso. Nós não vamos nos calar e nós não vamos deixar isso ser esquecido também. Então, contem comigo. Sexta-feira, eu espero os senhores às 9h para a nossa sessão solene em homenagem ao Clesão e à sua família. A gente espera que isso traga um mínimo de conforto a vocês. Muito obrigada.